Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do Paulo Figueiredo, pessoal, já deixando os créditos ao canal do Paulo Figueiredo na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E lembre-se também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo, que é para a gente saber de onde está vindo a nossa audiência. Pessoal, quando forem se inscrever no canal também, ative o sininho das notificações, porque assim que postarmos conteúdo chegará diretamente em seu smartphone ou em seu computador. Agora, bora para o conteúdo. Posto hoje, uma sensação de missão cumprida, até porque essa carta cumpre um papel muito importante. Vocês sabem que nós temos uma comunidade muito grande brasileira, inclusive pessoas do 6 de janeiro e tudo mais, do 8 de janeiro, perdão, exiladas nos Estados Unidos, inclusive, sob pedido de asilo, exiladas aqui e na Argentina. Este tipo de correspondência embasa, porque é um documento público de uma autoridade, da grande autoridade do Congresso dos Estados Unidos que trata desse assunto, falando sobre violações de direitos humanos no Brasil. Se eu já não fosse, já não tivesse a minha situação imigratória aqui nos Estados Unidos resolvida, muita gente me pergunta, eu vim para cá com um visto de habilidade extraordinária, o pessoal chama de Genius Visa, pela minha trajetória pessoal. Então, o energúmeno pode me considerar jornalista pangaré, mas os Estados Unidos da América, o governo dos Estados Unidos da América me considera um indivíduo com habilidade extraordinária, gênio. Depende um pouco de quem quer ser o critério. Mas se eu não tivesse nessa situação, e tivesse como, por exemplo, tá o Alan, ou como tá a Ludmilla, ou como estão tantos outros aí que talvez eu não queira citar, não sei se é o caso, por exemplo, do Monark, esse tipo de documento embasaria a minha situação. Outra coisa que esse documento embasa, eu fiz questão, posso mandar aqui para vocês, não sei se eu consigo mostrar aqui, acho que isso eu não consigo mostrar. Legal, acabei de receber um e-mail agora do Comitê Judiciário dos Estados Unidos, do Congresso, mandaram um e-mail aqui comentando esse assunto. Mas uma coisa que eu não vou conseguir abrir aqui para vocês, mas eu mandei também uma cópia desta carta para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que está em uma investigação formal sobre a violação de direitos humanos no Brasil. Então nós vamos gerando documentos que suportam a atuação das pessoas. Não só servem como registro histórico, mas suportam a atuação. E é claro, vocês já perceberam as consequências práticas desse tipo de atuação. Vocês já viram que a coisa mudou de figura para o Alexandre, que a atuação do Alexandre mudou. Todo mundo está percebendo isso. Claro, ele não deixou de ser um ditador. É claro que se não for continuada a pressão, a situação vai aumentar, claro. O poder do Alexandre, o abuso que o Alexandre comete vão voltar a aumentar, por isso que a gente não pode parar. Mas, independente disso, nós sentimos que até agora essa atuação tem surtido efeito. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas com base e suporte dos seus mestres. Ora, o Paulo Figueiredo Show mostrou nessa semana o Jorge Soros apoiando causas anticristãs, o mesmo que apoia as causas do TSE e que financia as atividades das empresas que dão suporte ao TSE. O mesmo Jorge Soros que apoiou a campanha para a Associação Brasileira de Jornalistas dessa Júlia da Piva, não sei lá das quantas, sei lá o que ela dá, que está alvo das polêmicas de hoje lá com o Alan dos Santos. O mesmo Jorge Soros que financiou ela.
O mesmo Jorge Soros que financia a agência pública. A gente sabe que toda essa engrenagem ela tem um suporte internacional. A gente sabe que o Joe Biden agiu ativamente enviando a sua tropa de elite, os seus pesos pesados, para impedir que as autoridades brasileiras, os militares incluídos, questionassem as ações do Alexandre, sob ameaça de sanções. Então, o que a gente fez? Opa, esse é o jogo? Então vamos mudar. Se os militares deixaram de agir, e eu não estou falando aqui de golpe, nunca defendi golpe, todo mundo que me acompanha sabe disso. Se os militares deixaram de agir dentro das suas funções constitucionais e das funções que eles tinham dentro da eleição brasileira, por medo de que o Brasil sofresse sanções, ora, entre a desonra e a guerra, vocês escolheram a desonra e terão a guerra. Terão a guerra. Vocês terão sanções. Não teriam se tivessem agido. Não teriam. Mas agora terão. Agora terão. Eu também estou estudando, que é uma coisa cara, realmente muito cara. Eu também estou estudando uma ação judicial dentro de uma corte federal dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Porque eu entendo que, como residente dos Estados Unidos, ele violou os meus direitos daqui ao censurar as minhas redes sociais. É que entrar na corte aqui é brincadeira que começa em $100 mil. Brincadeira que começa em $100 mil. E, porra, como eu tenho sangrado pra caramba, agora eu vou gastar uma grana ainda para fazer meu estúdio, melhorar o meu estúdio, que eu quero melhorar isso ainda, que eu acho que é bacana o que vocês estão vendo, mas eu acho que dá para ser melhor. Dá para ficar no padrão quase lá do Steven Crowder. Então, talvez essa situação demore um pouquinho. Tem uma coisa também, né? Se o Alexandre amanhã... Isso é a verdade. Eu tenho que dizer isso para vocês. Se o Alexandre amanhã desbloqueia as minhas redes, devolve meu passaporte e cancela os inquéritos, a minha participação nos inquéritos, eu perco muito o meu lugar de fala. Eu perco muito a minha capacidade de agir. Então não posso mais agir na Europa. E eu tenho um certo medo de que eu acabe beneficiado e eu perca legitimidade para poder brigar pelos outros. Porque eu só passei a ter essa legitimidade em dezembro de 2022. Antes disso eu não tinha. Depois de dezembro de 2022, e muita gente não sabe ainda, desde dezembro de 2022 eu estou com todas as minhas redes sociais bloqueadas, e estamos falando de 5 milhões de pessoas, eu estou com todos os meus bens e ativos financeiros bloqueados, a minha conta no Nubank está bloqueada no Brasil, e é uma bosta porque o dólar está disparando, então meu dinheiro no Brasil está desvalorizando, meus ativos imobiliários, financeiros, todos bloqueados no Brasil, sem limite em todos os bancos, sem limite. Os meus sigilos fiscais, telemáticos, etc., foram todos quebrados, sigilo de cartão de crédito, sigilo bancário, tudo quebrado. E o meu passaporte brasileiro, que é a minha cidadania brasileira no exterior, foi cancelado. O Alexandre achava que isso ia prejudicar meu status imigratório aqui, coitado, sabe nada de direito internacional. Não prejudica, não mudou absolutamente nada, e além de tudo, obviamente, eu não sou cidadão apenas do Brasil. Mas, posto tudo isso, isso persiste até hoje. E foi isso que me permitiu fazer o que eu fiz no Comitê Judiciário para expor as ações do Alexandre. Foi isso que me fez conseguir chegar ao Elon Musk para expor as ações do Alexandre. Foi isso que me fez, é isso que vai me fazer ser recebido na Europa. É isso que me faz ser recebido dentro do Congresso dos Estados Unidos. Então eu tenho um certo medo, um receio do Alexandre amanhã falar assim, não, toma aqui, não, investigamos, chegamos à conclusão que não tem base e toma aqui as suas redes sociais, toma o seu passaporte, toma não sei o quê. Com que cara eu vou falar nesses lugares? Muito enfraquecido, né? Então é um dos motivos também de eu não entrar com essa ação aqui imediatamente, porque pode acontecer de um juiz americano ordenar, e aí você entra na famosa disputa de jurisdição. O Alexandre de Moraes deu prazo de 48 horas para 5 hospitais de São Paulo comprovarem o cumprimento da decisão que autorizou o procedimento de assistolia fetal para interrupção da gravidez.
O magistrado avisou que, em caso de descumprimento, diretores dos estabelecimentos serão responsabilizados. No mês passado, a pedido do PSOL, Moraes suspendeu uma resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia a sistolia fetal em casos de aborto legal depois de 22 semanas. Consta, quero ouvi-lo em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, lembrando que essa técnica, esse procedimento de assistolia fetal aí consiste na aplicação de uma injeção no bebê para produzir uma parada cardíaca e assim realizar o aborto do bebê dentro do ventre materno. Coisa que é proibido em animais. Olha, Paula, é até difícil comentar esse assunto, né? Mesmo como americano, né, digamos assim, é difícil. Para falar o que eu quero falar, não é adequado, né? Eu lembro daquilo que meu amigo Paulo Eduardo Martins costuma dizer. Eu não tenho palavras para falar aqui, só palavrões. Eu fico pensando se isso não é coisa de psicopata. Porque, cá entre nós, o que exatamente o ministro está cobrando? Que os hospitais mandem o quê? Um vídeo do médico tentando acertar o coração com uma injeção de veneno e o bebezinho no ventre agonizando até morrer? É isso que o ministro está pedindo dos hospitais? Eu prefiro pular a vez, eu não tenho palavras. Eu só acho que a gente está diante realmente de uma pessoa desprovida de qualquer empatia pelo próximo. Piotr, para fechar. Vou pegar só um detalhe legal. Procedimentos éticos ou fora da ética são julgados pelo Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, que tem esse entendimento não ser permitido fazer a sistolia fetal depois das 22 semanas de gestação. No entendimento liminar do ministro Alexandre de Moraes, tem salvo-conduto para os médicos, porque eles vão cumprir, em tese, a decisão do ministro Alexandre de Moraes e vão responder a um processo no Conselho Regional de Medicina, ou no Conselho Federal de Medicina. Veja como que esse ativismo do Supremo, e neste caso por uma decisão liminar, afeta todo o processo lógico da aplicação de normas éticas, neste caso especificamente ligadas à medicina. Os médicos provavelmente não teriam esse salvo-conduto, não teriam essa proteção do Supremo, não na decisão, teriam que se socorrer sozinhos. Ou seja, esse intervencionismo supremo é hoje um problema gigantesco do país e que parece não ter remédio, porque isso não para. É isso aí, pessoal. O grande problema disso tudo foi o Elon Musk, né, cara, ter se calado, ficou quieto, chegou, falou tanta coisa, debateu muito com o ministro lá no X, né, fazendo publicações, só que no final ele acabou ficando quieto, né, não falou mais nada, sumiu. É um cara muito ocupado também, né, só que ele realmente colocou muita esperança aqui no Brasil de que isso poderia mudar. Só que agora o mundo já viu, né, os outros países já sabem como está a situação aqui no país, essa censura, essa perseguição a opositores, né, de direita, parou um pouco, né, aquela busca e apreensão estava toda semana, Bolsonaro era culpado por alguma coisa, toda semana era busca e apreensão na casa de deputado, senador de direita, e deu uma paradinha, né, isso deu uma pouca melhorada, mas agora os deputados, o jornalista tentando, né, jornalistas de direita tentando levar esta denúncia lá para a corte americana. Juíza que se declarou exilada reaparece ao lado de Chris Smith, aliado contra a ditadura de Moraes. Juíza que se declarou Ludmila Lins Grilo classificou a mais nova ação americana como um processo de exposição da ditadura no Brasil. A juíza Ludmila Lins Grilo, que se declarou exilada nos Estados Unidos em janeiro deste ano, reapareceu nesta quinta-feira. Com a crescente polarização política no Brasil, Ludmila foi alvo de ataques e ameaças por parte da extrema esquerda, além de ter sido banida nas redes sociais por ordem do STF, dificultando sua comunicação pública. Em janeiro, a magistrada
divulgou que havia mantido sua residência nos Estados Unidos em segredo por mais de um ano para organizar documentos, revelando ser oficialmente uma juíza brasileira em asilo político. Durante o período em que se instalou nos Estados Unidos, Ludmilla continuou suas atividades judiciais remotamente. Sofri calada todo tipo de difamação quanto à minha conduta profissional, desabafou. Em 2022, ela passou a ser investigada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF por suas declarações políticas e críticas ao inquérito das chamadas fake news. Grilo afirmou que levaria todas as ações envolvendo atos persecutórios praticados pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por Moraes, além da CNJ e TJMG, as autoridades americanas e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço.